A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia! Muito bom podermos juntos meditar nas Escrituras. Hoje entramos no terceiro dia de exposição do quinto livro de Salmos e estaremos meditando nos Salmos de 114 até o Salmo 117. Mas antes de entrarmos na exposição, vamos orar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida em Tua santa presença. Nós, Senhor, te louvamos por ser tão misericordioso e te revelares a nós, pecadores tão miseráveis. Te agradecemos, Senhor, porque um dia olhaste para nós com misericórdia e estendeste a tua graça para nos salvar. Obrigado, Senhor, por esse tesouro tão maravilhoso. Peço que nos abençoe em nossa jornada por esse quinto livro dos Salmos. Que o teu Santo Espírito fale poderosamente em nossos corações, em cada verso de cada salmo. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. O Salmo 114 fala de alguém que não pode ser confundido nem ignorado, a saber, o próprio Senhor glorioso. Trata-se de um salmo com 4 estrofes de 2 linhas cada, um tipo de corinho. Observamos que as mesmas formas verbais hebraicas peculiares contidas no Salmo 113 se repetem nesse salmo, fazendo parecer que foram escritos pelo mesmo autor. A ênfase na restauração misericordiosa dos desvalidos citados no Salmo 113 e a lembrança da libertação da escravidão egípcia aqui no Salmo 114 fazem notar que o escritor quer louvar a Deus por uma atuação poderosa e benéfica para com Israel. O salmista tem a intenção de glorificar a Deus pelo que fez no passado e pelo que fazia nos seus dias. Para isso, ele usa os versos do Salmo para apresentar o Deus digno de louvor pelo modo como tratou o seu povo, Israel. Em primeiro lugar, o salmista apresenta um Deus que se faz imanente. O que é imanência? É a qualidade de Deus que o faz presente junto à criação, a qual permite que ele se relacione com suas criaturas, em especial o homem. Isso é visto na intervenção histórica promovida por Deus em um momento crucial e de uma maneira marcante. O salmista vai dizer: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá passou a ser seu santuário e Israel o seu domínio. O salmista fez questão de expor a condição desfavorável dos israelitas no Egito ao dizer que estavam no meio de um povo de língua estranha. Não resta dúvidas de que o povo estava em uma situação ruim que eles não desejavam, porém não tinham como evitar. Pois mesmo contra todas as circunstâncias contrárias, Deus buscou Israel no Egito, fazendo valer sua vontade e seu poder. O resultado é que aquele povo que não tinha uma terra passou a ter. Aqueles que viviam entre deuses estranhos passaram a servir o Deus verdadeiro. A nação que era propriedade do Egito passou a ser posse do Senhor soberano. Por isso, o Salmo afirma que Israel passou a ser santuário e domínio de Deus. Como santuário, recebeu a presença de Deus como se fosse uma habitação, algo que era visualizado no meio do povo pela presença do tabernáculo. Como domínio, a palavra também pode ser traduzida como seus súditos.
O Senhor fazia valer o que prometeu ao povo da aliança, como ele diz lá em Êxodo: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Depois, nos versos de 3 a 6, aqui do Salmo 114, o escritor do Salmo apresenta um Deus poderoso e irresistível. Se a primeira estrofe do cântico evidenciou as bênçãos da presença de Deus, as duas estrofes centrais realçam seu poder ao efetivar a libertação. Esses versículos não são específicos nas ações de Deus, mas não é necessário. A história do Êxodo era tão conhecida dos israelitas e até das outras nações que bastava citar os elementos envolvidos no decorrer do livramento e da conquista da Terra Prometida, para que os fatos viessem imediatamente à memória dos seus ouvintes. Por isso, bastou uma breve citação para trazer à memória do povo os episódios do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Faça então a seguir menções de montes tremendo. A menção não é tão óbvia quanto a das águas, podendo, o mais provável, apontar para os episódios ligados à demonstração da glória de Deus no Sinai, ou para a queda das cidades cananitas durante a conquista, cuja boa parte delas estava sobre montes. É nítida a ironia das perguntas dos versos 5 e 6, cujos efeitos são retóricos. Era como se perguntasse: quem poderia impedir Deus de cumprir os seus propósitos? Além de certa ironia, o efeito dessas perguntas é enfático, produzindo respostas que indicam que era o poder irresistível do Senhor. Os versos 7 e 8 apresentam um Deus cuja presença é gloriosa. Assim como as nações cananitas temeram os relatórios que ouviram a respeito do Êxodo, o escritor do Salmo afirma que a própria terra deveria tremer diante do Senhor. Essa personificação da terra tem por objetivo atingir não os elementos da natureza, mas os homens, os ouvintes do Salmo e da mensagem do que Deus fez a Israel. Nesse sentido, o salmista não aponta somente a mão de Deus poderosa para livrar, mas também para prover. Como diz o verso 8, aquele que transformou a rocha em uma fonte de água, a pedra em manancial de água. Mais uma vez, a natureza foi transformada por Deus para cumprir seu soberano propósito. A rocha dura é fendida para brotar dela água que sacia os israelitas no deserto. Como se a dureza da rocha se derretesse e fluísse diante da glória do Altíssimo. Não é possível estar diante de Deus e não tremer diante a sua gloriosa presença. O Salmo 115 é um hino cuja letra foi cantada por vencedores e por muitos personagens durante a história, que obtiveram vitórias fantásticas, mas que não clamaram para si o louvor, rendendo-o inteiramente a Deus. O contexto do Salmo é uma situação de crise em Israel, seguida pela atuação soberana e libertadora do Senhor. Em meio a isso, o salmista oferece 4 disposições que os servos de Deus devem manter para lhe oferecer um louvor digno e condizente com sua natureza e glória. A primeira disposição dos servos de Deus para louvá-lo é a humildade, como dizem nos versos 1 e 2. O início do salmo coloca o salmista em um clamor para que Deus mostre sua glória ao mundo e, ao fazê-lo, não deixasse que homem algum fosse glorificado em lugar dele ou que compartilhasse do louvor que lhe era exclusivo. O escritor não clama por reconhecimento para si mesmo ou para a nação, mas para o nome de Deus. Ele se recusa a receber glórias para si, sendo ele mesmo humilde.
A segunda disposição dos servos de Deus para louvá-lo é a admiração, versos de 3 a 8. Esse trecho mostra como a arrogância das nações opressoras foi abatida por Deus, de modo que o salmista o diz em um tom que chega a ser engraçado. É como se desse o troco em relação ao desprezo que os inimigos demonstraram pelo Deus verdadeiro durante a opressão de Israel. Ao fazê-lo, deixa transparecer a admiração que tem pelo Senhor e por tudo que ele faz. Ele diz: mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. A admiração do salmista surge primeiro por Deus ter uma natureza acima da criação, descrita pela sua transcendência, e depois por ser soberano, tendo o poder de efetivar todos os seus planos e desejos sem que ninguém possa impedi-lo. Em consequência disso, a arrogância das nações é abatida na figura de seus falsos deuses. A incapacidade dos falsos deuses é enfatizada até o ponto deles se tornarem desprezíveis e objeto de chacota aos olhos de todos. Contudo, o tapa com luva de pelica não se destina a deuses inexistentes, mas aos insensatos e tolos, adoradores de objetos feitos pelo próprio homem, como diz o verso 8. A terceira disposição é a confiança, versos de 9 a 11. Se ficou clara a insensatez de confiar em deuses de ouro e prata, feito por artífices, a confiança no Deus Criador de tudo que existe é uma ação exaltada pelo Salmo. O verso 9 vai dizer: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o socorro e o escudo deles. É nítido o tom de comparação entre a fé verdadeira dos servos de Deus e a fé insensata dos adoradores idólatras. Não há como se enquadrar como servo do Senhor que se dedica ao seu louvor sem a firme confiança em quem Deus é e em suas gloriosas promessas. Finalmente, a última disposição para louvar a Deus é a gratidão, versos de 12 a 18. Apesar do aperto que Israel passou, a libertação não trouxe atenção somente sobre a condição benéfica, o que é muito comum de acontecer. Mas em lugar disso, o salmista olha para o motivo dessa condição. Deus se lembrou deles, por isso agiu abençoando o seu povo. Essa ação, diretamente ligada ao livramento da opressão, é seguida por uma restauração do povo, fazendo-o aumentar novamente em número e força, como diz o verso 14. A razão para isso é diretamente a bênção de Deus. O salmista não adora a Deus somente pelo que ele faz, mas também por quem ele é, ou seja, um Deus acima de todos os homens, como diz o verso 16. Finalmente, o louvor é declarado pelo fato de Deus não tê-los deixado perecer, razão pela qual é possível que eles lhe rendam todo o louvor. O salmista diz que Deus os preservou de morrer, e por isso eles o exaltavam e o exaltariam para todo sempre. O Salmo 116. Muitos comentaristas veem semelhanças notáveis entre as declarações desse salmista e a experiência de libertação da morte do rei Ezequias, que, avisado de que iria morrer, ouviu do profeta Isaías que Deus lhe daria mais 15 anos de vida, como narrado no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Alguns até sugerem que o próprio Ezequias seja o escritor desse salmo,
De qualquer modo, uma situação como a daquele rei que, achando-se doente e não vendo possibilidades humanas para impedir que sua vida se esvaísse, serve como um pano de fundo compatível com esse salmo. Por isso, por meio de 4 ações do escritor do Salmo 116, podemos aprender sobre o procedimento adequado ao servo de Deus que vê que sua vida ruma para uma condição de desesperança. Quando o salmista se viu impotente contra os riscos da sua vida e percebeu que só o Senhor, segundo o seu plano, preserva seus servos, sua primeira ação foi demonstrar seu amor por Deus, como diz os versos de 1 a 3. Apesar de parecer ser mais fácil amar a Deus quando tudo vai bem, e quando a impressão é que a vida só conhece bênçãos, a situação desse homem passou pelo extremo oposto. O escritor personifica a própria morte como um caçador que passou a persegui-lo com seus laços de armadilhas. Ele se sentiu sendo sugado, aspirado pela sepultura onde estaria morto. O resultado foi um abatimento profundo. Mas é justamente nessa situação que ele sente que Deus tem um relacionamento com ele, sustentado pelo amor, já que o Senhor não foi alheio ou insensível ao seu sofrimento. Deus, na verdade, se mostrou muito interessado na sua situação e lhe tratou como alguém próximo e amado. Inclinar o ouvido não significa apenas escutar, mas atender à oração. Assim, o salmista, em amor, se relaciona com Deus e se propõe fazê-lo por toda a vida. A segunda ação foi levar a Deus seus pedidos, como narrado dos versos de 4 a 9. Logo após fazer uma descrição vívida do seu sofrimento, ele declara sua reação. Mas eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. O salmista contava com os atributos de Deus pelos quais ele age beneficamente para com seus servos. A resposta divina à oração do salmista enfermo foi positiva e realmente o preservou. Imediatamente, sua confiança na misericórdia de Deus lhe trouxe verdadeira paz em meio à tempestade. Ele diz no verso 7: ó minha alma, volta ao lugar de descanso, pois o Senhor foi benevolente para contigo. Se até aqui o tipo de libertação promovido pelo Senhor fica subentendido, o escritor, então, o descreve com todas as letras, revelando a resposta à sua oração. No verso 8 ele diz: pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés do tropeço. O resultado final é que ele continuaria vivo e servindo a Deus. A terceira ação do salmista foi manter sua fé em Deus, versos de 10 a 14. Crer em Deus depois de ver uma grande libertação não é raro. Entretanto, crer enquanto tudo o que há em volta são problemas e dificuldades é algo bem mais difícil de se ver, pois foi exatamente isso que o salmista fez. Essa confiança fica em maior relevo quando ele expõe que não apenas estava sofrendo, mas que também estava desiludido com as pessoas e com sua capacidade de socorrê-lo. Não é fácil ter fé em uma situação assim, mas o salmista creu e Deus fielmente correspondeu à sua confiança. Se os homens são falhos e infiéis, Deus é fiel e confiável. Essa constatação levou o escritor a meditar sobre o modo como ele procederia diante da ação de Deus. No verso 12 ele se questiona: como retribuirei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A resposta que ele encontra é dupla.
A primeira é demonstrar sua fé no Senhor, como se sua própria vida preservada agisse como um brinde público a Deus. A segunda é ser ele mesmo fiel, assim como Deus foi para com ele. Ele diz no verso 14: cumprirei meus votos ao Senhor perante todo o seu povo. A última ação do salmista foi oferecer a Deus o devido louvor, versos de 15 a 19. Ao introduzir o novo parágrafo, o escritor enaltece novamente a ação preservadora de Deus. O verso 15 diz: custosa aos olhos do Senhor é a morte de seus fiéis. Apesar de esse texto normalmente ser traduzido com a palavra preciosa, o contexto geral do Salmo aponta para o fato de que Deus não despreza seus servos na hora da morte, mas ao contrário, ele dá valor às suas vidas e, se assim for seu plano, os preserva da morte. Algo que ele fez com esse servo. Devido a isso, o louvor toma conta das ações do salmista. Ele volta a afirmar sua fidelidade a Deus por meio do cumprimento dos seus votos diante do povo, acrescentando a informação de que o faria no templo do Senhor diante de todos. Se o salmo começa com uma declaração de amor, termina com uma proclamação da glória de Deus. Exaltai ao Senhor. Aleluia! O Salmo 117 também é um chamado em larga escala. Ele convida pessoas de lugares distantes a seguir um líder que os inspira. Também é um pano de fundo glorioso que embeleza e reforça o chamado. E os homens que respondem positivamente a esse chamado jamais voltam a ser os mesmos, aceitando partir para outra pátria. A diferença é que, em lugar de perderem a vida ao atenderem ao chamado, eles passam a viver. Em lugar de morrerem em outra terra, herdam a terra toda e a própria vida. E em vez de seguirem um personagem fictício, eles seguem um líder real, majestoso e excelso, que lhes conduz às bênçãos que o restante do mundo nem sequer pode imaginar. Esse salmo é o mais curto de todo o saltério, mas seu alcance, sua mensagem e sua glória colocam esse capítulo entre os mais significativos da Bíblia. Em seus 2 versos, ele leva até os confins da terra um chamado rico do ponto de vista bíblico, cujos efeitos práticos se estendem até o futuro e até os céus. 3 pontos notáveis devem ser destacados nele. O primeiro ponto notável do Salmo 117 é para que é o chamado. O salmista convida seus ouvintes a prestar o devido louvor que cabe ao Deus Todo-Poderoso e Todo-Glorioso. Deus em si mesmo é digno de todo louvor. Acrescentem-se a isso suas obras louváveis. O resultado é que Deus criou o homem e o separou das trevas por meio de Cristo, a fim de sermos para louvor de sua glória, como Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1. A própria nação israelita foi separada por Deus para tanto, e é chamada por ele de povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, como diz Isaías no capítulo 43. 2 palavras com sentidos semelhantes, exaltai e louvai. Elas são utilizadas no primeiro verso do Salmo para descrever a adoração devida a Deus. Entretanto, apesar de sinônimas, uma palavra enfatiza o ato do louvor e da exaltação, enquanto a outra produz a ideia de uma reflexão sobre as qualidades gloriosas de Deus e, em meio à admiração, enaltecer ao Senhor por tudo que Ele é e faz. O segundo ponto notável do Salmo é para quem é o chamado.
Apesar de ser escrito por um israelita para o louvor de Deus em Israel, ele se dirige a povos gentílicos, ou seja, pessoas que não eram israelitas. Levando em conta que os israelitas não deviam se misturar com outras nações, as gentes ou os gentios, esse convite é surpreendente. Israel foi proibido de fazer aliança com outros povos, de imitar suas religiões e até de se unirem a eles por meio de casamentos. As outras nações eram consideradas inimigas de Deus e de Israel, de modo que os israelitas aguardavam o dia de ver o Senhor abater tais povos. Por isso, o chamado e a esperança de ver pessoas de outras nações se curvando diante do Deus de Israel e lhe rendendo adoração, de modo algum era fruto de um trabalho poético puramente humano, mas da revelação de Deus quanto aos seus planos para o futuro. É claro que não é cada pessoa do mundo que atenderá esse convite. Entretanto, o chamado tem um caráter mundial, demonstrando que, independente de quem louvará ou não a Deus, o Senhor tem direito sobre todos e dá a conhecer os seus atributos gloriosos, tanto nos seus servos como nos seus inimigos. O terceiro ponto notável é a causa do chamado. Se o convite é para oferecer louvor a Deus, a causa para tanto é dupla. A primeira delas é o amor de Deus, pois grande é o seu amor para conosco. A palavra aqui traduzida como amor pode também ser entendida como graça, bondade ou misericórdia. A segunda causa para o chamado a louvar é a fidelidade de Deus. Como diz a parte B do verso 2, e a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Por fidelidade, no Antigo Testamento, entende-se o inevitável cumprimento por parte de Deus das promessas que ele fez. Se ele prometeu, é certo que ele honrará sua fidelidade e cumprirá a promessa. A questão aqui é: que promessa? A aliança mosaica, que previa bênçãos para a obediência e castigo pela rebeldia, foi feita entre Deus e Israel e não dizia respeito às outras nações. Mas em um chamado de natureza mundial como esse, que promessas tornariam os gentios interessados em ver a fidelidade do Senhor? A resposta não se acha no Sinai, mas em outro chamado, o de Abraão. Quando Deus lhe prometeu uma nação numerosa e uma terra para habitar, ele também lhe prometeu que ele seria veículo de bênção dentro da sua família, mas também fora dela. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que Abraão, por si só, não pôde salvar ninguém, mas por meio de Cristo, seu descendente, a bênção prometida a pessoas de todas as famílias da terra seria efetivada, como diz Paulo lá em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E é essa promessa que é cumprida em toda parte por meio da fé no Senhor Jesus. É por isso que esse pequenino salmo é tão grandioso no saltério e nas Escrituras. Ele revela quem é Deus, quão glorioso é Ele e para que existem o universo e principalmente a humanidade. Ele também expõe o desejo do Senhor de salvar pessoas de todas as nações, raças, tribos e povos, os quais devem se curvar diante da sua majestade. E assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.